cidade, um prefeito que coloca o seu vice como candidato, se arrisca muito. E esse está se arriscando. Está se arriscando a esse tipo de crítica. Olha, por que o vice? Tanta gente, por que o vice? É aquele que veio, que estava acostumado a ser vice. Todo mundo sabe, vice é vice. Então aquele que estava acostumado, vem agora para quê? Para tapar. Tapar o sol com a peneira, pode até ser assim, mas vem no propósito de tapar. E essa é uma boa insinuação. Essa é uma forma de dizer as coisas sem acusação, sem prova. E esse que é o grande perigo. O perigo do comício é a exaltação dos candidatos. É começar a gritar e falar sem perceber, passaram dos limites. E estão trazendo antipatia. Porque muita gente vai votar no Paulo. Muita gente. Mas tem gente que não gostaria, mesmo votando no Paulo, que se ouvisse falar que o candidato, que o prefeito é ladrão, sem prova. Tem muita gente que vai votar nele, mas que vai ficar magoado. E talvez até deixe de votar se os seus candidatos começarem a dizer bobagem. Você quer o prefeito é um ladrão, é um safado. Eu não sei se ele é ladrão ou se é safado. Poucas pessoas aqui, talvez ninguém tenha condição de provar que ele é. Mas se tivesse, era ótimo. Nós íamos dizer isso. Alto e bom som. Entendeu? Então, tem que se ter muito cuidado com o discurso. E nós vamos tentar fazer com que o discurso seja um discurso coerente, igual. Uns falam de improviso, outros não querem falar de improviso, ou não têm vocabulario para falar de improviso. É aí que nós entramos. Não há nada demais que um candidato de um distrito, de um local, se dirija aos seus eleitores lendo. Não há nada demais. Isso não quer dizer que não tem nada errado. E nesse momento, nós estaremos à disposição, lá no comitê, para auxiliar a fazer o discurso, a pegar a tônica de como vai ser o discurso. Porque ficar falando por aí, o prefeito deixou de fazer o bueiro. Isso é muito importante, às vezes, para um grupo muito pequeno. Nós temos que falar em saneamento básico, que é algo que o município todo recebe com satisfação. Não está havendo saneamento, não está havendo, nós sabemos. Os vereadores reclamam o dia inteiro. Os mananciais, os rios, estão sendo todos poluídos, estão sendo todos estragados. Então, o sistema de falar é assim. Vamos falar de maneira geral, mas existem problemas locais que terão que ser abordados, deverão ser abordados pelo candidato a prefeito, pelo candidato a vice-prefeito, pelos candidatos a vereadores do local. Os outros candidatos, que não são dos locais e que vão falar, que foram designados para falar, tem que respeitar o colega do local. Tem que respeitar. Se ele tem um assunto e ele diz que esse assunto ele vai explorar, os outros têm que secundar, mas nunca pular na frente, não deixá-lo mal com a sua comunidade, com o seu aglomeramento habitacional, familiar, qualquer coisa. É lógico. Ele é candidato, nosso presidente da Câmara é candidato de um distrito, existem outros candidatos, e existem pessoas que são candidatas, que não são de lá, mas que têm vínculos familiares lá. Isso também é importante. Essa pessoa tem que falar, tem que dizer alguma coisa, porque os seus familiares estão lá para ouvir e ficaram satisfeitos em ouvi-lo. E também sair dizendo o discurso de ouvido do candidato. Então, tudo isso, nós vamos falando, conversando aos poucos. Nós já devíamos ter começado isso há mais tempo, mas ainda está em tempo para se fazer tudo isso. E nós estaremos à disposição. Por que estaremos à disposição? Estamos dentro da campanha e temos, como muitos vereadores aqui também têm, uma longa experiência política. Nós chegamos a ser o vereador mais votado na nossa cidade, que é a cidade de Itapemirim. Tomara que não aconteça com vocês o que aconteceu comigo. Apesar de ser o mais votado, não fui eleito. Beleza, né? Isso demonstra a péssima direção do partido político. Nós não fizemos legenda, porque agora aqui sumiu essa hipótese, por causa da coligação. E muito boa hora organizada.
A coligação, muito boa organizada, faz com que aqueles que tiverem mais votos serão os eleitos naturalmente. Eu fui o mais votado e não fui eleito. Fui eleito depois de deputado várias vezes, mas e muitas outras coisas, mas para o vereador aconteceu esse fato. Por isso que nós temos uma experiência muito grande nesse assunto. Elegemos já alguns governadores, já elegemos muita gente, fizemos batalhas enormes jurídicas e eleitorais ao longo de muitos anos da política. Né? Vocês estão tentando ingressar alguns e outros já estão tentando repetir, né? E que felizmente e infelizmente é preciso que haja, porque se os bons não partirem para a política, os maus tomam conta do país. Isso não tem a menor dúvida, né? Porque, aliás, não deixa de acontecer no Brasil de vez em quando e acontece toda hora. Então, eu gostaria que, se me fosse permitido, nós discutimos imediatamente quais serão os grandes comícios que nós vamos realizar.